Opa, boa tarde. Ó, como a aula fica gravada aí, eu vou seguindo, tá? Então vamos lá para o exercício 14. Resolver esse negocinho. Então, temos as afirmativas, né? Vamos julgar todas elas e ver o que acontece. Ah, não, a aula fica gravada. A aula ela grava no sistema de vez em quando. Mas fica gravada pra gente, não fica gravada. Acho que vocês não têm acesso à aula gravada. Então, se precisar depois, tem um pedaço que eu perdi, não sei o que, eu vejo o que eu posso fazer. Vamos lá. Alternativa A. O movimento retilíneo uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre um corpo que se move. Aqui ele está tentando pegar vocês aonde? Na ideia que os alunos têm que inércia é uma força. A inércia não é uma força, a inércia está associada à massa. Então, para você se manter em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, né, que ele fala? Não, só movimento retilíneo uniforme mesmo. Você não precisa necessariamente de uma força. A força pode ser zero. Tá? Ah, então quer dizer que não tem movimento retilíneo uniforme quando tem força? Existe movimento retilíneo uniforme com força. Só que tem que existir uma outra força para cancelar aquela. Tá? Senão já era. Tá errado. B. A lei da inércia prevê a existência de diferenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro da nossa galáxia. Isso eu também discuti com vocês na sala, lá, muito tempo atrás. Não existe nada que esteja 100% em repouso e nada que esteja 100% em movimento. Isso é totalmente impossível, tá? Porque se uma coisa está em movimento, todas as outras do universo estão em movimento em relação a ela. Então não existe referencial absoluto, não existe inércia absoluta, tá? A gente aproxima que as galáxias muito distantes, as estrelas muito distantes, estão praticamente em repouso em relação a gente. Mas mesmo assim não é verdade. Então essa aqui é falsa. A C. Para toda ação existe uma reação correspondente, por aqui tá beleza, sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é a reação da força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. Vocês ainda não viram força normal e peso, mas eu vou explicar aqui já o que é o nosso próximo assunto. Temos de novo a nossa amiga caixinha, tem a gravidade que puxa para baixo, e a força que a superfície faz é a força normal, tá? E ele está falando que essa força normal é a reação do peso. Existem dois motivos aqui para não ser a reação do peso. A primeira, que elas agem no mesmo corpo. Então já não pode ser, e mais importante é essa, tá? Não pode ser ação e reação. Nunca age no mesmo corpo, ponto final. Tem uma outra característica que elas não têm a mesma natureza, mas vocês não conhecem as duas forças, então o peso é a gravidade, né? Mas a normal a gente já vai discutir daqui a pouquinho. Eu coloquei E, mas não tem E, né? Então vamos fazer a D. Se um corpo é dotado de aceleração, esta certamente é consequência da ação de uma força, ou de um conjunto de forças de resultante diferente de zero, agindo sobre o corpo. Então ele fala que se existe a tal da aceleração, tem que existir uma força resultante. Sim, é justamente essa a segunda lei de Newton, né? Então, tá correta. Essa aqui é uma afirmativa correta, então a resposta correta seria a D, de dado. Agora, o outro exercício, vou puxar ele aqui, que é o 15. Tem 5 afirmativas. Então, vamos lá fazer ele. Troll, vamos dar um bisu nele aqui, vamos ver o que acontece. Exercício 15. Vamos colocar as alternativas aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e só. Não tem mais que isso. A respeito das leis de Newton, podemos afirmar que a primeira lei de Newton diz que para um corpo que esteja em movimento, é obrigatório que haja pelo menos uma força atuando sobre ele? Não, né? Para existir o movimento, não precisa ter uma força atuando. Ele só tem que estar em estado de movimento e ponto. Então, essa é falsa.
Porque o movimento existe sem forças. Quem tinha a ideia de movimento com força que eu falei para vocês na sala? Aristóteles. Ah, só existe movimento se existir força. Isso aí é coisa de Aristóteles, não é do Newton. Deixa eu dar uma espaçada aqui, ficou muito apertado. Vamos analisar. A segunda lei de Newton não contém a primeira lei de Newton como caso particular, porque elas são completamente diferentes. Ó, existe uma discussão muito grande nesse ponto, tá? Se uma engloba a outra ou não, mas para vocês no ensino médio, a primeira lei de Newton é um caso especial da segunda, porque a segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração. O que acontece quando a força resultante é zero? A aceleração tem que ser zero. A massa continua existindo, ela não vai desaparecer, tá? Então, a aceleração sendo zero, isso significa que a velocidade vetorial é constante. Ou seja, velocidade igual a zero ou mRu. Então, sim, de maneira simplificada, a primeira lei de Newton é um caso particular da segunda. A segunda lei de... A afirmativa 2. A segunda lei de Newton implica em uma equação para cada força que atua em um corpo massivo? Jesus, não. Tá? Pelo amor de Deus. Essa equação que é a segunda lei de Newton, ela só vale para a força resultante. Se todas as forças da física você calculasse a partir dessa equação, todas, a elétrica, a magnética, a normal, peso, elástica, era muito mais fácil, tá? Mas não é. Professor, Eu, a número 1 é correta? a 1, não. Ele fala que não contém. Ele fala que a segunda lei não contém a primeira lei dentro. E ela contém. Ah, tá. Obrigada, obrigada. Nada. 3. Pessoal, se estiver muito rápido, vocês me avisem aí, viu? A terceira lei de Newton estabelece que toda força de ação corresponde a uma força de reação, sempre com ambas no mesmo corpo. Não vou falar nada, né? Falso. Falei umas 6 vezes isso já hoje. Próxima e última, que aí deve ser a resposta correta, né? As 3 leis de Newton valem em qualquer referencial. Então, sabe o mais doido disso? Que essa é falsa também. Todas são falsas. Todas as alternativas aqui são falsas. Por que as 3 leis de Newton não valem em qualquer referencial? Vou dar um exemplo que talvez ajude um pouco vocês. Imagina que você, não sei se já foram esses brinquedos, porque também já sumiu. Aqueles brinquedos que eram um rotor, que a gente chamava, que tinha no parquinho, que você ficava preso na parede, girando. Mas imagina que você é uma água dentro da máquina de lavar, tá bom? E começa a girar a máquina, a centrifugar, né, que a gente fala. E aí a água cai fora da roupa. A água sente, para ela existiu alguma coisa puxando ela para fora, mas não tinha nada puxando ela para fora. O que fez ela sair da roupa foi a inércia. Então, quando você tem movimentos acelerados, referenciais que estão acelerando, as leis de Newton elas começam a não funcionar tão bem, tá? Você consegue resolver problemas ainda, você vai ter que fazer uma adaptação, mas as leis de Newton só funcionam para referenciais inerciais. Ou seja, o meu referencial tem que estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então aqui todas são falsas. Tem exceção. Uma coisa que eu não gosto muito, não sei porque o vestibular faz isso, ou se é apostila, esse negócio de 0, 1, 2, 3. Tá? Confunde às vezes o aluno, porque ele acha que é A, B, C, D, E, tá? Mas aqui são todas falsas. Bom, resolvido. Vamos para nossa continuação. Na nossa continuação aqui nós temos o seguinte. Mais uma aqui. Nós vamos falar então de peso normal. As duas forças que eu citei agora há pouco. Importante vocês já entenderem que a força peso ela tem duas maneiras de ser calculadas, tá? Porque a força peso, no final das contas, a força peso, ela é praticamente, aproximadamente, o que a gente pode usar como força gravitacional. Você fala, professor, mas não é a mesma coisa? Depende, tá? Como assim depende? Quando a gente trata de
de objetos próximos à superfície da Terra, aí a gente está falando sim do peso igual à força gravitacional. A força gravitacional, o cálculo da força gravitacional, ele é mais amplo, tá? Ele funciona quase sempre. Professor, quando que não vai funcionar? Não vai funcionar quando você está falando de buraco negro, de Sol, de Júpiter, não do planeta Júpiter, do entorno. Quando você tem massas muito grandes. Mas para massas razoáveis, tá bom. Tá? A força-peso é o que normalmente a gente calcula quando o objeto está na superfície de um corpo maior. Então, você na Terra, você não vai para a Lua, mas se você estivesse na Lua e por aí vai. Tá? Então, aí a gente vai calcular a força-peso. Não vou entrar muito no mérito, tá? Mas quais são as características da força gravitacional e da força-peso quando você está num planeta, por exemplo, na Terra? Então aqui temos minha tentativa de desenhar o planeta Terra. Vou fazer um esqueminha aqui. Desenhar. Temos aqui ó, o gelinho e continentes. Temos o nosso planeta Terra e temos a nossa amiga Lua. Lua? Pode ser, vou colocar a Lua aqui, tá? A Lua não tá... A gente não usa o termo peso para a Lua, mas vocês vão entender. E vou colocar uma pessoa em pé também na superfície do planeta. Pessoa verde. Verde não, laranjado. Então aqui. A pessoa tá aqui. Vou colocar uma outra pessoa também. A primeira era amarelinha, a segunda é laranjada. Bom? Qual é a característica da força-peso? As massas se atraem. Tá? Essa foi a explicação que o Newton desenvolveu na época e funcionou por muito tempo, assim, para quase tudo. É que massa atrai massa. Então, todos, quando vocês estavam na sala de aula, vocês estavam todos se atraindo gravitacionalmente. Só que a força gravitacional para corpos pequenos, igual aos nossos, é assim, 0,00000, e aí a gente não considera. Mas massa atrai massa, isso é um fato. E aí o que acontece? Vamos usar a Terra como nosso referencial que está atraindo o resto. Todos esses corpos são atraídos na direção do centro da Terra. Tá? Então aqui nós temos o nosso amiguinho, nosso amiguinho amarelinho, nosso amigo laranjadinho aqui. Todas as forças agem com a direção do centro da Terra. Então a força-peso, ela não aponta para baixo, ela aponta para o centro da Terra. Só que quando você está andando na superfície, o centro da Terra está embaixo de você. Então, aí a gente pode simplificar que todas as forças são para baixo. Essa força-peso a gente calcula como? A equação da força-peso, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, é essa equação aqui que nós vamos usar, tá? A força-peso está sempre apontando para o centro da Terra e ela só existe quando existir gravidade. Então, aqui tem uma outra informação importante. Massa e peso não são a mesma coisa, tá? A massa é diferente do peso. O peso é uma força, igual eu falei para vocês. E a massa é uma propriedade dos corpos. Tá? Os corpos têm aquela propriedade. Então, eu vou colocar aqui uma propriedade. Tá? Vou falar que é uma propriedade intrínseca, se você quiser que soe bonito. Tá? Que o corpo, por existir, ele tem aquela massa dele e acabou. Então, não é a mesma coisa. Quando você fala assim, esse negócio pesa 5 quilos, fisicamente está errado. No dia a dia a gente fala, isso pesa 20 quilos, pesa 60 quilos, tá? Só que o correto é massa em quilograma. Então, a massa disso é 5 quilos. Esse corpo tem uma massa de 60 quilos. E o peso é uma força, então ele é medido em newtons. Então, aqui está uma diferença realmente importante. Então... Professor, o que está escrito embaixo de massa? Propriedade. Tá, obrigado. Deixa eu melhorar aqui, velho. Não sei se vai melhorar muito não, mas propriedade. Tá? E aí é o seguinte, como que esses exercícios podem aparecer para vocês? Deixa eu só dar um negócio, olhar um negocinho rapidão aqui. Deixa eu ver, peraí. Tá. Vários exercícios vão vir falando de
que mudou de planeta, tal. A maioria deles, por sinal. Então eu vou pegar um aqui já, pra vocês verem. Esse aqui, colocar é da página da apostila 133, tá bom? Dá uma esticada aqui no exercício. Então, vou limpar. Eu vou ver se eu consigo depois disponibilizar para vocês no Class uma aula, tá? Vou ver se eu consigo fazer isso. Aí eu junto todos os pedaços de aula e coloco tudo lá. Aí depois vocês podem copiar com mais calma, tá? E que eu sei que é meio corrido. Então, ó. Vamos lá fazer esse exercício. Ô, professor, é Oi. módulo 8? É módulo 8? Jovem, aí você me desmontou, hein? Porque Não, é que tá falando módulo 8 mesmo. Ah, deve ser. Eu não sei. É aqueles que a gente faz em sala, que eu que tenho que responder. Ah, tá, então tá certo. Então, ó. Exercício 1. Aquele negocinho. O peso de um astronauta na superfície da Terra é de 750 newtons. Então, vou anotar aqui. O peso na Terra é de 750 newtons. Este astronauta é transportado para a Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Só por comparação aqui, ele fala, né, que a gravidade na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, é 9,8, mas eles aproximam tudo para 10. Tá? E ele pergunta assim, ele quer saber a massa do astronauta, tá? E B, ele quer saber o peso do astronauta na Lua. Então, o que você tem que entender aqui? A fórmula do peso é massa vezes gravidade. O único local que eu tenho duas informações para poder achar a terceira é aqui, ó. Quando eu estou falando da Terra. Então eu vou usar esse parâmetro para achar a massa. Alternativa A, peso igual a massa vezes gravidade. Aqui eu estou usando peso da Terra e gravidade da Terra. 750 igual a massa vezes 10. Dá aquela cortada marota para o desespero do professor de matemática. E 75 quilogramas. Professor, mas essa é a massa dele na Terra ou na Lua? Em qualquer lugar. A não ser que você picote essa pessoa e jogue para tudo quanto é lado, ela vai continuar tendo essa mesma massa. A massa é uma propriedade dela. E para achar o peso do astronauta na superfície da Lua? Bom, só calcular. Vou fazer a B aqui embaixo, que é menorzinho. Peso igual a massa vezes gravidade. Só que agora eu tenho que usar os dados da Lua. O peso na Lua eu não sei. A massa é 75 e a gravidade é de 1,6. Vou dar aquela roubadinha na calculadora. Marota. 75 vezes 1,6 dá 120. Cadê? Então, o peso na Lua é igual a 120 newtons. Então, aqui você já tem as duas informações, as duas respostas, tá? Que o exercício pediu. Uma coisa interessante também, que talvez para vocês não seja, mas no mundo real, quando os caras foram viajar para o espaço, lá nas missões Apollo, os caras tinham que treinar a andar de novo. Porque o andar envolve o quê? Quando você anda, você joga um pouco o teu corpo para cima. Quando você pisa, empurra a ponta do pé, a tua panturrilha ali, teus músculos te jogam um pouco para cima. E na Lua você tem um peso menor, você se sente mais leve. Então é mais fácil você subir e descer. Só que a sua massa não muda. Então se você está em linha reta, quer parar e quer virar para ir para a direita, você tem a mesma dificuldade. Então vocês vão ver, eu tenho uma aula gravada, eu tenho só que mandar para vocês, terminar de digitar e mandar. Vocês vão ver que quando os caras estão correndo, estão andando na Lua, eles não andam igual a gente andando na Terra, eles andam de pulinho. Porque era muito mais fácil andar no pulinho do que tentar andar igual a gente faz aqui na Terra. E aí eles treinaram em piscinas com água e para tentar simular, mas simular mesmo o que acontece na Lua não tem como. A gente tenta fazer o mais próximo, mas igual acontece lá, tem que ir para a Lua. Um pouco de trabalho, né? Bom, vamos fazer mais um. Vou ver aqui, vou dar uma aumentada nele também, para vocês enxergarem. Posição. Então temos aqui, ó. Limpar essa bagunça que eu escrevi aqui.
Pronto. Exercício, já vai apagar aí a bagunça. 2 da Unicid, mesma página. Segundo a física clássica, em relação aos corpos, massa é uma característica. Então você já olha para esse negócio aqui com calma, porque se o exercício for muito sacana, e não vai ser, tá? Mas se ele for muito lazarento, a massa de um corpo pode mudar. Como que a massa muda? Pensando no ser humano, quando você engorda, quando você emagrece, então a massa está mudando. Você está perdendo massa para o meio ou recebendo massa. Então, mas isso não vai cair numa questão de física, pelo menos provavelmente não. Então a gente já sabe que a massa tem que ser invariável, ela não pode mudar. Só sobram as 3 primeiras. As 2 últimas você já pode riscar fora. Vamos ver a alternativa A. A alternativa A fala que a massa é invariável, enquanto o peso é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Na área está falando que o peso é o produto, é a multiplicação da massa vezes a gravidade. Pronto. Já deu a resposta. Vamos ver as outras duas, né? Só para P. Enquanto o peso é igual à razão entre a massa do corpo e a gravidade. Na B ele fala que é a razão, é a divisão. Tá? Então tá errado. E na C, fala que é invariável, enquanto o peso é igual à massa do corpo. Aí você pode esquecer, tá? O único jeito do peso ser igual à massa é se ele estiver num lugar que a gravidade é 1. Só que mesmo que eles tenham o mesmo valor, por exemplo, um peso de 1 newton para uma massa de 1 quilograma, significa então, vixe Maria, significa então que a gravidade aqui é de 1 metro por segundo ao quadrado. Só que as unidades são diferentes. 1 quilograma não é igual a 1 newton, tá? É igual uma laranja, não é igual uma banana. É fruta, mas não é a mesma coisa. Existe uma outra unidade, a resposta é A, tá? Mas existe uma outra unidade que já foi, que é ainda usada. Quem gosta do negócio de um pouco de carro aí, de torque, de motor, essas coisas, já ouviu falar de quilograma-força, KGF metro, umas medidas assim, tá? Ou se você gosta de aeronáutica, que eles usam isso para o empuxo do motor. Existe uma unidade chamada quilograma-força, KGF. Deixa eu ver se vai aparecer no lugar certo lá, eu acho que não. Escrevi muito em cima. Escrevi muito em cima. Então, deixa eu arrumar aqui. Quilograma-força. O que significa o quilograma-força? É a força que 1 quilograma recebe do campo gravitacional da Terra. Então, assim, ó, 1 quilograma de massa de 1 quilograma, se estiver no campo gravitacional da Terra, onde a gravidade é 10, mais ou menos, ele recebe uma força-peso de 10 newtons. Então, 1 quilograma força, tá? 1 quilograma força, deixa eu ver se eu posso escrever isso aqui embaixo. 1 quilograma força é igual a 10 newtons. Se você segurar um pacote de 1 kg de alguma coisa, você está segurando 1 quilograma força ou 10 newtons, é equivalente. São medidas distintas para a mesma grandeza física, tá? Na física a gente nunca vai usar o quilograma força. Ele vai aparecer em exercícios, mas aí não que você vai ter que usar esse valor. É só fazer alguma comparação, tá bom? Vamos lá. Mesmo esqueminha da última, porque tem gente que está sem apostila, eu avisei muito em cima. Eu vou... A normal não expliquei ainda. Vamos ver se tem alguma aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, gente. Eu tô com o programinha aberto. Tá bom. Vou colocar esse exercício aqui para vocês fazerem. Isso aqui, deixa eu tirar esse aqui daqui, esse aqui daqui, esse daqui. Deixa eu ver mais qual. Vou ver isso aqui. Tá bom. Esse aqui também. Já vão ver os exercícios, tá? Eu tô ajeitando aqui. Ó, na página 135 os exercícios, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um. Ó, vou transmitir para vocês, ó. Esse último aqui não, tá? São 2 exercícios, um teórico e um de continha. Sucesso, tá? Eu coloquei na ordem trocada porque eu sou meio bobo, mas é o 8 e o 12, tá bom? Então são esses 2 que vocês devem fazer aí para
Ah, eu esqueci de arrumar. Peraí, deixa eu tirar esse exercício da frente. Aí, pronto. São esses dois aqui que vocês devem fazer. Um é sossegadão, o outro é mais uma continha, mas também nada muito difícil. O mais difícil é fazer a divisão lá. Enquanto vocês estão fazendo, deixa eu falar, comentar uma outra coisa também do peso que é importante. Da gravidade, na verdade, em geral. A gravidade, ela existe mesmo muito distante do planeta. Ela acaba sendo menor, mas existe. Então, se você pegar, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, lá onde os astronautas ficam, quando vão para o espaço. Então, aqui tá parecendo que tá saindo som. Só você não tá me ouvindo, jovem? Ou não, você não tá me ouvindo, você vai conseguir responder. Alguém tá me ouvindo? Então acho que é só o seu, jovem. É só o seu que tá doido aí. Beleza. Então quando você está na Estação Espacial Internacional, a gravidade lá ela existe, tá? Os astronautas flutuam porque a sensação de gravidade é zero. Eles estão eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas é como se eles estivessem sempre caindo. Quando você está girando em volta de um objeto, é como se você estivesse sempre caindo. Então eles não percebem a gravidade, por isso que eles flutuam. Do mesmo jeito que se você entrar numa piscina com muita água, você vai se sentir um pouco mais leve. O seu pé no chão não tem tanta força de contato. Mesmo o seu peso não mudando. A sua massa é a mesma, o peso não muda, é que aparece mais uma força que dá uma equilibrada e você se sente mais leve. Tá? Jovem, se você quiser, agora não tá me ouvindo, não adianta nada. Só pra já conectar no outro link. Agora vocês têm intervalinho, né? De 15 minutos. Certo? Eu tomar aquela coquinha, comer aquele pão com manteiga, aquele torresminho maroto. Ô, professor, Diga. deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Você rapou tua barba? Então, jovem, já me perguntaram isso nos outros colégios também. Eu não rapei, sabe por quê? Hum. Porque minha promessa é estar presente para passar vergonha. Ah, Só que eu tô parecendo um mendigo, cara. Porque eu não tô indo no barbeiro, né? Tem a galera que tá achando que é zoeira essas coisas que estão acontecendo. Eu tô enfiado em casa aqui, que eu sou milionário, né? Minha casa é grande, tem alguns quilômetros é. de comprimento. Então, assim, eu posso ficar passeando por aqui, né? Tem lago, tem árvores frutíferas, tem um monte de coisa aqui em casa, né? Piscina, Tá assim, é de certo. pobre. Pobre tem piscina, rico tem lago. E aí eu vou esperar voltar a aula, quando voltar, né? Vai demorar um pouco. Mas Hum, aí eu vou aparecer um momento sem barba, vocês podem ficar tranquilos. beleza. E a do ratinho do Dorime? Não, do Ratinho Doremi eu tenho que ver agora, porque eu ia fazendo uma apresentação que ia ter do colégio lá e já não vai ter mais apresentação. Ah, Vamos ver tá. se eu troco por dar aula de Rato Doremi, que eu acho que é mais negócio, né? Ah, tá. Sim, sim. Ô, Jovem, mas eu não preciso raspar para propagação do vírus, Jovem, porque eu não tô indo na rua. A única coisa que acontece aqui em casa é o iFood que chega aqui todo dia. Aí eu já jogo 1 litro de gasolina em cima do motoqueiro, já coloco minha comida dentro do álcool. Fica aquele gosto horrível, mas fica limpinho. Tô saudável. Jovem, vai lá, vou derrubar o link, vocês tomaram café, fazer aquele cocôzinho e já voltamos. Beleza? Cadê o botão? Ligar esse negócio. Não sei onde que desliga, mas pronto, sumiu o botão. Cadê? Meu Jesus. Tá aqui. Meu Deus. Apareceu. Daqui a pouco voltamos.